Alô galerinha, você geração concurseira que nos acompanha pelas redes sociais aí de qualquer lugar do Brasil, mais uma vez aqui no nosso terceiro bloco, nessa viagem no tempo aqui na legislação previdenciária na companhia do mestre Júlio César para mais um super assunto. Nós estávamos falando anteriormente, foi prometido que iríamos falar do auxílio reclusão, mas vale lembrar-lhes de que tem dois benefícios que o dependente poderá fazer jus, que é o auxílio reclusão e a pensão por morte. Até fizemos um breve resumo sobre pensão por morte, mas iremos agora começar com o auxílio reclusão, que muitos cidadãos não sabem. Ah, foi preso, recebe. Não, existe uns requisitos a serem preenchidos. Então, mais uma vez, na companhia do mestre Júlio César, para falar para vocês, e em seguida falaremos um pouco também sobre pensão por morte, e também se der também, falaremos também sobre falamos também há pouco tempo, sobre aquele benefício para uma pessoa com deficiência física, não é isso, prof? Perfeito. Olha, o dependente, ele poderá fazer jus a dois benefícios, conforme você muito bem comentou, né? O auxílio reclusão, em que há muita desinformação sobre o auxílio reclusão, que a gente vai esclarecer aqui para o nosso colega, e também a pensão por morte. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, quem são os dependentes do segurado? E aí a legislação prevê uma classificação dos dependentes. Nós temos os chamados dependentes preferenciais, que é no caso o cônjuge, o companheiro, o filho não emancipado, menor de 21 anos, ou maior de 21 se for inválido. Em segundo lugar estão os pais, em terceiro lugar o irmão. Então, quando o segurado falece, primeira coisa, para esses benefícios, o segurado não precisa ter carência. Se ele está no primeiro mês de contribuição e ele falece ou é preso, o dependente fará jus ao benefício. No caso da pensão também precisa ter qualidade de segurado. E também na pensão por morte, se o dependente for pai ou então irmãos, eles precisam comprovar a dependência econômica. E se for companheira, precisa comprovar a união estável. Comprova só declarando que dependia? Não. Tem que apresentar 3 documentos, de modo que fique comprovada a união estável ou então a dependência econômica, né? A pensão por morte teve uma grande mudança com relação à duração do benefício. A duração do benefício para cônjuge e companheiro depende de quantas contribuições o segurado pagou. Exemplo, se ele contribuiu menos de 18 meses, se o casamento e a união estável tinha menos de 2 anos na data do óbito, aí nesse caso a pensão por morte vai ser só de 4 meses, né? É uma mudança grande. Agora, se ele contribuiu no mínimo 18 meses e o casamento, ou então a união estável, tem no mínimo 2 anos, ou então se a morte foi proveniente de um acidente, a duração da pensão vai variar conforme a idade do cônjuge ou do companheiro. Então essa foi uma mudança grande que nós tivemos há mais ou menos uns 2, 3 anos, né? Então a pensão por morte observa esse detalhe. Se o dependente for um filho, aí não, aí até os 21 anos. E às vezes as pessoas pensam que pelo fato do filho estar fazendo uma faculdade, uma universidade, que ele vai receber depois dos 21 anos de idade. Só vai receber depois dos 21 anos de idade se ele tiver uma deficiência física, mental ou intelectual. Então tem que estar ligado nisso aí, né? Na pensão por morte, prof, existe carência? Não, na pensão por morte não precisa ter carência. Agora, tem uma certa relação na duração do benefício para cônjuge ou companheiro, porque se tiver pago menos de 18 meses, a duração do benefício vai ser só de 4 meses. Então, pensão não tem carência. Agora, o fato do segurado ter contribuído no mínimo 18 meses vai ser muito importante quando o dependente for cônjuge ou companheiro, porque aí a duração do benefício não vai ser de 4 meses, vai ser conforme a idade do cônjuge ou do companheiro. Não tem carência, mas tem a qualidade de segurado, existe. Tem a qualidade, acontece muito. Essa semana mesmo eu trabalho numa agência do INSS e eu presenciei uma senhora que veio requerer a pensão para o filho menor. O filho devia ter uns 5, 6 anos de idade. E o segurado estava há mais de 3 anos sem contribuir. Então, como ele perdeu a qualidade, lamentavelmente a pensão não vai ser devida. Então é muito importante para quem está vendo esse nosso vídeo aí também socializar essas informações, Guilherme. Porque a gente vê que às vezes as pessoas perdem o direito ao benefício por pura desinformação.
porque não sabe que perdeu a qualidade e que bastava ter pago um mês para readquirir a qualidade. Então, a Previdência Social, a legislação previdenciária, além do concurso, ela tem uma utilidade prática muito grande. A vida toda. Prof, já desse exemplo aí dessa cidadã aí que foi procurar, mesmo ela pagando, não teria mais direito? Não tem mais direito, porque a contribuição, muito boa, ela tem que ser paga enquanto o segurado estiver vivo. Se a contribuição tiver sido feita por um dependente depois que ele faleceu, essa contribuição não tem validade. Exemplo, o segurado faleceu no dia 1º de julho. Aí no sistema consta a contribuição paga dia 2 de julho. A contribuição foi extemporânea, foi fora do prazo, não foi feita por ele, foi feita por outra pessoa, obviamente. Aí nesse caso, essa contribuição não vai ser considerada, porque ela é extemporânea. Então a contribuição deve ser feita antes do segurado falecer. Profezinho, no auxílio reclusão, no caso, onde muitas pessoas pensam, fulano foi preso hoje, fulana foi presa hoje. Aí assim, vamos logo pedir auxílio reclusão, mas esquece dos requisitos necessários. Perfeito, eu vejo muito na internet, no Facebook, no WhatsApp, essa informação de que o preso está recebendo um benefício do auxílio reclusão. Não são todos. Primeira coisa, tem que esclarecer, não é o preso que é o beneficiário. O beneficiário é o dependente do segurado preso, e se esse segurado era de baixa renda, que hoje é em torno de R$ 1.300. Então, se o segurado foi preso e ele era de baixa renda, ele recebeu o seu último salário era em torno de R$ 1.300, aí o dependente fará jus ao benefício do auxílio reclusão. E esse benefício do auxílio reclusão, obviamente, ele só será pago enquanto o segurado estiver preso. Quando o segurado for solto, obviamente o benefício vai ser cessado. Então, reforçando, auxílio reclusão não é para o segurado, é para o dependente do segurado. A gente sabe que existem projetos aí no Congresso Nacional objetivando alterar o auxílio reclusão, que parte do auxílio reclusão fosse para o dependente da vítima. Tem vários projetos, mas hoje a legislação diz o quê? Que o auxílio reclusão é devido para o dependente do segurado de baixa renda. Se o segurado não for de baixa renda, se ele receber, por exemplo, R$ 1.400, R$ 1.500, aí o dependente não terá jus ao benefício do auxílio reclusão. Então, prof, no caso da situação aí do auxílio reclusão, esclarecer essa dúvida aí, a pessoa, se o cara contribuiu, mas também tem que ter contribuído pela Previdência Social, tem que obter, no caso, essa baixa renda, baixa renda. E tem que ter qualidade. Tem que ter a qualidade segurada. No caso, o auxílio reclusão, quem pode requerer? E no caso, existe benefício que você só pode, que pode ser requerido após, tipo, o auxílio reclusão, o cara foi preso, a pessoa pode requerer. A pensão por morte, a pessoa morreu, pode requerer. Beleza, então? Ótimo. É o seguinte, tem um prazo para se requerer o benefício, tanto na pensão como no auxílio reclusão, que é o prazo de 90 dias do óbito ou 90 dias da reclusão. No caso do auxílio reclusão, tem que ter um cuidado, porque esse benefício tem que ser requerido enquanto o segurado estiver preso. Imagine o seguinte, o segurado foi preso durante 60 dias e o dependente só veio requerer o benefício com 90 dias. Aí o benefício não vai ser pago. Por que não vai ser pago? Porque na data do requerimento o segurado não estava preso. Então só tem direito ao benefício do auxílio acidente enquanto o segurado estiver preso. Se o benefício for requerido depois do segurado ter sido solto, o benefício não é devido. Lembrando também que para fazer jus do benefício tem que ser regime fechado ou regime semiaberto. E que mesmo o segurado preso estando em prisão domiciliar ou então estiver utilizando tornozeleira eletrônica, se o regime, por exemplo, era semiaberto e ele era de baixa renda, o dependente fará jus ao benefício. O valor da sua reclusão, prof, ele vai ser dividido em partes iguais. Se o preso tem uma esposa atual e tem a separada lá, a concubina.
Pronto. Uhum. Aí, no caso, ele tem 2 filhos com a atual e tem 2 filhos também com a anterior. Se eles estão no requisito de pensão. Perfeito. Vamos supor, um tem 4 anos com a primeira, outro tem 6, ou tem 2 meses, ou tem 1 ano. Então, vai ser dividido em partes iguais para os dependentes, seria isso? Perfeito. A regra tanto da pensão como do auxílio reclusão é que o benefício ele é rateado em partes iguais entre todos os dependentes. Se existem 10 dependentes, vamos aqui exagerar, né? Se tem 10 dependentes. Tem. O senhor tem quantos pode filhos? ter. Menos 15, né? O senhor já? E aí, se tem 10 dependentes, aí cada um vai receber 10% nesse caso. E à medida que um deixa de ser dependente, a parte dele vai ser rateada com todos os dependentes que ficaram, né? Então, o nosso aí colega aí tem que estar atento para esse detalhe aí, com relação à regra tanto da pensão como do auxílio reclusão. Agora, professor, em falar em se tratando de pensão por morte, vou dar agora como exemplo a minha situação. A minha mãe faleceu há 2 anos e 2 meses, a qual, assim, às vezes, muitas vezes, gente, você tem filhos ou tem pensionistas aí, ou pessoas que procuram pelos seus direitos e acham que vai ter o seu direito. Não, mas antes de você querer cobrar por alguma coisa, procure primeiro saber o que vale mesmo na lei, o que está escrito, né, prof? Que vale, é igual aquela prova de português, só está correto o que está escrito no texto. E aí também vamos na previdenciária. Gente, é o seguinte, a minha situação, minha mãe faleceu, minha mãe vivia com um companheiro dela há 18 anos já, ele era casado com ela no papel, a minha mãe faleceu, a minha mãe tinha 7 filhos, 8 com que ela adotou, que ela criava, que era minha irmã Aniele, sobrinha ao mesmo tempo. Ou seja, perguntaram, Juliette, por que tu não recebe a pensão da tua mãe? Primeiro fator, a minha mãe não deixou nenhum filho menor de 18 anos. Menor de 21, não, né? Menor de 21 anos. Certo. Não deixou nenhum dependente, nenhum especial. Também, né? Esse prof, pode falar também. Perfeito. Então, os filhos que ficaram, nenhum alcançava nenhum tipo de requisito. É nesse momento que a gente entra no assunto da pensão por morte. Agora, se tivesse um filho menor, aí sim ficaria 50% para o ex-companheiro da minha mãe e 50% para o filho menor. Perfeito, se fosse 2 filhos menor, seria dividido em 3 partes. Ou seja, então é assim, vai receber a vida toda? Depende. Se ele vai receber a vida toda, não. É tipo assim, você vai pôr, é como se fosse uma tabela, é pela idade. Se ele tiver abaixo de 44 anos, o companheiro, ou seja, o companheiro ou a companheira da pessoa que chegou a falecer, se tiver abaixo de 44 anos de idade, exige ter uma tabelazinha. Se for acima dos 44 anos, vai com a vitaliciedade, ou seja, até ele morrer. E como já falamos em dicas anteriores, a pensão por morte, ela não é passada para outra, né, prof? Não passa. Pensão não gera pensão. Então, pensão não gera pensão. Então, como nós falamos um pouco tempo no começo do vídeo, já que nós temos um tempo, agora vamos falar sobre aquele benefício para para a pessoa com deficiência. Lembrando que uma pessoa com deficiência, ela pode trabalhar em determinada deficiência. Então, ela pode ser um segurado. Então, nós temos também a chamada aposentadoria para o segurado, pessoa com deficiência, que muita gente até desconhece. Então, uma pessoa que tem deficiência e ela contribui, ela vai ter direito a uma aposentadoria, onde vai se aposentar com um tempo de contribuição menor. Exemplo, um homem se aposenta aos 35 anos de contribuição. Se tiver uma deficiência grave, aí reduz 10 anos, né? No caso, se a pessoa não é segurado, não é contribui, mas tem uma deficiência, aí ele pode ser amparado pela assistência social. É o BPC-LOAS, que muita gente chama, né? Nós temos 2 tipos de BPC-LOAS. O primeiro nós já comentamos, que é no caso para o idoso, 65 anos. Mas existe também o amparo social para a pessoa com deficiência, que aí não tem idade mínima. Vamos imaginar um bebê, nasceu hoje, tem uma deficiência. A renda familiar, a renda per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo. Está inscrita no CAD único, a família. Esse bebê, essa pessoa com deficiência, vai ter direito ao amparo social no valor de 1 salário mínimo. Então, a pessoa com deficiência, se enquadrando nesse requisito, vai ter direito a esse benefício. Lembrando também que, para fazer jus a esse benefício, essa pessoa vai fazer uma perícia médica e também vai fazer uma avaliação social com o assistente social do INSS. Passado por essa avaliação, passado por essa perícia, aí poderá fazer jus a esse amparo social. Nós temos aqui no Brasil milhares de pessoas que recebem esse amparo social.
Lembrando também que quem recebe esse amparo social também termina tendo repercussão em outros benefícios, que é o exemplo do passe livre, né? Da passagem gratuita, né? Nos ônibus urbanos. Nós estamos aqui em Fortaleza e nós temos esse benefício para quem é pessoa com deficiência ter acesso gratuito aos ônibus, né? Então esse benefício, esse amparo social é no valor de um salário mínimo e esse benefício será pago enquanto a família se enquadrar nessa situação socioeconômica e enquanto a pessoa tiver a deficiência. Lembrando que a pessoa com deficiência é uma grande conquista, ela pode trabalhar em determinadas situações. E a legislação prevê que durante 2 anos uma pessoa com deficiência ela pode acumular com a atividade de aprendiz. Então, durante 2 anos, por exemplo, ela pode receber o salário decorrente da atividade de aprendiz que porventura ela exerça e ao mesmo tempo também receber esse amparo social. Prof, a minha dúvida para poder finalizar aqui, pode-se acumular 2 BPC LOA na mesma casa, de idoso? Tipo, eu sou a Marinete, sou casado com o Júlio César. Aí a Marinete já recebe esse BPC do idoso. Aí, no próximo ano, você vai completar 65 anos de idade. Isso aí pode ter os dois? Pronto. Não pode haver acumulação de benefício previdenciário com assistencial. Mas o Estatuto do Idoso avançou muito. Então, o Estatuto do Idoso diz que quando estiver sendo requerido um BPC de idoso, a renda de outro BPC de idoso não vai ser considerado. Então, se numa casa nós temos 2 idosos, os 2 idosos podem ter direito ao BPC na condição de idosos. Agora, se um for aposentado e o outro for requerer o BPC de idoso, aí a renda da aposentadoria é considerada. Só não é considerada quando o benefício recebido e quando o benefício requerido for na condição de idoso, BPC idoso. Aí, doutor, que isso no caso, se eu pedir a minha aposentadoria como idoso e o senhor for pedir ano que vem, aí você vai pedir a sua, no caso, ano posterior, ano seguinte. Aí, mas é possível pedir, agora você não sabe vai ser aceito, se não atender. Aí, no caso, se numa casa tiver um aposentado, um marido aposentado, exemplo, e a mulher, a esposa, a companheira ou o companheiro for requerer o BPC LOAS como idoso, a renda da aposentadoria vai ser considerada e, consequentemente, o benefício não vai ser devido. Agora, se o marido recebe o BPC de idoso e a mulher, a companheira ou o companheiro for requerer o BPC de idoso, aí a outra renda de idoso não vai ser considerada. Consequentemente, os dois receberão o benefício na condição de BPC de idosos. Então, galerinha, mais uma super viagem no tempo aí com o professor Júlio César, onde falamos aí sobre auxílio acidente, auxílio doentes, falamos de pensão por morte, falamos também o que mais, auxílio reclusão. Perfeito. Falamos sobre aposentadoria, enfim, fizemos um breve resumo. Profezinho, ainda temos... Vigiliado. E também aí pedir aí, ao nosso colega que está vendo o vídeo, que ele aí, né, avalie o vídeo, faça propostas, sugestões, né, porque basicamente o nosso objetivo é difundir, socializar essas informações, tanto para o concurso, como também para a vida diária. Então o nosso colega aí, né, ele por favor aí se manifeste aí, dando um retorno sobre esse nosso bate-papo. Você pode estar colocando aí embaixo aí críticas, sugestões, dúvidas e outra. A legislação previdenciária, ela não vai ser somente para o concurso, ela é a realidade da vida, nua e crua. Você vai precisar sempre da legislação previdenciária. Inclusive, estamos aí passando por um processo de transição da aprovação ou não aprovação da nossa reforma, né, prof? Nós temos uma eleição presidencial agora, em outubro, né? E aí se fala muito na reforma da Previdência Social. Então, com certeza, a Previdência deve ser um dos temas discutidos aí na campanha presidencial. Prof, inclusive aí, eu estava até comentando um dia em sala de aula, assistindo uma aula de Direito Constitucional, futuramente, se eu chegar a me tornar um deputado federal, eu queria só para uma coisa, para poder fazer lá, tentar mudar essa história dessa imunidade que eles têm.
Mas isso aí pode ser feito, eu acho, se não me engano, através de uma emenda, né? Isso tem que ter, então, para poder fazer isso aí, tem um longo processo, porque eu acho injusto, no caso, não estou aqui falando sobre política, não, mas a minha opinião como pessoa, é injusto eles terem uma imunidade enorme, prof, imunidade enorme, diferente de nós cidadãos. O cidadão, ele paga, ou seja, ele paga eles lá onde eles estão lá. Nós pagamos muitas coisas para eles. Benefícios, armarinha, incalculáveis, muitas coisas. Ou seja, por que a diferença deles conosco? Por que ele tem uma imunidade diferente do nosso cidadão? Não, eu acho injusto. A sociedade hoje está se mobilizando e não aceita mais tipo de privilégio, né? Então a gente tem uma oportunidade aí de fazer a mudança, que ninguém vai entrar na questão política partidária, mas a eleição é o momento de você manifestar a sua opinião, o seu desejo, né? Então veja aí a plataforma, as propostas dos candidatos e cobre, né? Que é porque muitas vezes as pessoas prometem e lamentavelmente não cumprem, né? Então tem que haver uma forma da sociedade exigir que o político que prometeu, ele cumpra sobre, né, a promessa, porque se prometer e não cumprir, aí é uma fraude, né? Já que muito se fala sobre a reforma trabalhista, agora vamos também, a minha opinião do Giliardo como alô, galerinha, a minha opinião, por que não também uma reforma política também, para poder tirar vários benefícios, eu quero só ver também. Galerinha, críticas, sugestões, dúvidas, comentários abaixo e obrigado por nos acompanhar sempre. Giliardo Show é o meu Instagram, Giliardo Show, Giliardo Ferreira ou Giliardo Vieira, meu Facebook, e também tem o meu WhatsApp 085-996003611 e a rede social do senhor amado mestre. Júlio César Souza, César com S, Souza com S, estou aí à disposição, aguardando as sugestões aí dos nossos colegas. Alô, galerinha, professor Júlio César, Geração Concurseira, antenados 24 horas. Tchau, beijo a todos vocês, valeu!